Olá, pessoal! O assunto é burocracia. Bom, esse termo já dá um pouco de coceira para um monte de gente, mas a gente precisa desfazer um pouquinho dessa ideia para acompanhar essa aula, beleza? Vamos lembrar, burocracia tem origem no termo bourreau, que era um pano que se encapava as mesas, né, no francês, que depois, por continuidade, acabou se referindo ao próprio escritório, onde se usava esse pano para encapar as mesas. Kratos significa poder, portanto estamos falando do poder do escritório. Essa é a ideia, essa é a origem da palavra burocracia. Bom, a burocracia ela vai surgir no mapa histórico já com um caráter meio negativo para se referir ao grupo de pessoas que trabalhava diretamente junto dos reis absolutistas, que eram indicados por eles e, portanto, eram dependentes do relacionamento com esse monarca absolutista para continuar exercendo seu trabalho. Tinham que fazer o que ele queria que fizesse, como característica do sistema de poder da época, e aí já começa um pouco da ideia negativa desse termo. Porém, com as transformações, com as revoluções do século XVIII, a Revolução Francesa notadamente, eu tenho a chegada dos direitos políticos e esse corpo administrativo que prestava serviços às lideranças estatais, ele vai se tornar agora impessoalizado, né? Vai passar por um processo de impessoalização. E é esse caráter que ainda é relevante para entendermos burocracia hoje, dentro da questão especialmente de administração pública, mas lembrando também que burocracia se pode falar dentro da administração privada também. Bom, um cara fundamental para a gente falar de burocracia é Max Weber, né? Max Weber vai dizer que essa impessoalização aqui, ela vai se dar por a chegada de algumas regras, de alguns valores que vão nortear a composição dessa classe de trabalho. São as seguintes ideias. Cargo, eu tenho que fazer aquilo que está escrito, certo? Então, assim, se dentro de uma prefeitura, por exemplo, eu sou responsável por dar a ordem para instalar água numa determinada casa, vamos supor assim, né? Então, eu tenho que fazer isso está escrito lá na minha descrição de cargo. Se alguém chegar e falar assim, ô Rafael, mesmo que seja meu chefe, né? Ou você tem que agora dar ordem para desligar a energia de determinada casa. Eita, não sou eu que faço isso, não está dentro da competência do meu cargo, eu não posso fazer isso, né? Isso é para evitar justamente que essa relação de mando, né, tipo, tá desligando a água, tá desligando a energia de um cara pedindo pro cara da água fazer isso. Poxa, pode ter alguma coisa errada, eu não tenho acesso a todas as informações com relação à energia, vamos supor. Então, isso existe para que as decisões e as ações sejam tomadas sempre mediadas por regras. Hierarquia pré-definida. Então, se eu entro num concurso público, né, enfim, ou entro numa empresa privada mesmo, com o cargo de assistente 1, eu sei que eu posso chegar a assistente 2, assistente 3, ou então geralmente fala júnior, pleno e sênior, e depois eu tenho que ir para outro cargo. Isso já está dado antes, o meu chefe não vai inventar um cargo para mim, assim, olha, agora você vai de assistente júnior para assistente júnior 2, porque você é legal. Não vai acontecer isso. Seleção livre e técnica. Qualquer pessoa passa a ser possível funcionário público ou funcionário privado, ou seja, todo mundo tem a possibilidade disso, não precisa ser amigo do rei, não precisa ser amigo do dono da empresa, todos podem entrar, se houver a burocracia mesmo, e a seleção é técnica, né? Vai receber aquele cargo, aquele que foi melhor na prova, que passou no vestibular, que passou no concurso público, que passou no processo seletivo da empresa. Estabilidade. A estabilidade é um negócio muito importante da gente entender, super em discussão agora, quando está no ar aí uma ideia de reforma, especialmente do funcionalismo público, e a gente tem que lembrar por que existe a estabilidade. Lembrem volto ao exemplo da água aqui, né? O funcionário público, se ele não fosse
não fosse estável, se ele não tivesse a estabilidade garantida, se ele pudesse ser demitido pelo chefe dele, como acontece, por exemplo, no setor privado, né? O chefe chega e fala assim: ô meu amigo, da água, instala lá uma ligação de água a mais naquela casa, mas não registra não, certo? Então assim, a pessoa ia passar a consumir água sem relógio, sem registro no sistema, não iam cobrar a água daquela pessoa. O funcionário público, por ser estável, ele tem a obrigação de falar não. Por quê? Porque é contra a regra do meu cargo, é contra a lei fazer isso. E não importa se é o chefe dele que está falando, se é o prefeito que está falando, ele pode falar não para o cara. Não só pode, como ele deve falar não para o cara, né? E claro que ele só faz isso porque ele sabe que o emprego dele, portanto o salário dele, está garantido. Então cada funcionário público, por causa da sua estabilidade, se torna um defensor do que a lei manda. Essa é a ideia, esse é o porquê, né? Tem muitas pessoas que vão dizer que não, a estabilidade ela vai fazer o cara falar assim: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Mas a gente vai ver que esse amanhã eu faço tem outras razões aqui no Brasil que não são necessariamente ligadas à estabilidade. Bom, dedicação exclusiva. Dentro de uma organização burocratizada, é importante que essa função da pessoa seja exclusiva ou a principal, pelo menos, né? Então, por isso que é errado quando a gente vê no jornal, geralmente acontece com médicos, né? O cara ele atende em 3 cidades diferentes, com cargos diferentes. Aí ele vai no posto de saúde 1, assina a ficha, fica 1 horinha lá, atende 2 pacientes, recebendo para passar o dia. Aí ele sai de lá, pega o carro dele, vai para outra cidade vizinha, assina o ponto dele. O cara acaba recebendo 3 cargos, né, diferentes, 3 salários diferentes em 3 cidades, não cumprindo praticamente horário em nenhuma delas, o que está dentro do edital dele, que tinha que trabalhar, por exemplo, 40 horas por semana, enfim, né? Por isso que a dedicação exclusiva ou principal é relevante. Representação do cargo. A pessoa dentro de uma organização burocratizada, ela não é dona do cargo. Aquele cargo não é dela, ela ocupa aquele cargo. Ela representa aquele cargo. Então, assim, ela nunca vai dizer: eu sou professor. Eu estou professor, porque o cargo é da instituição. E ele é ocupado pelo CPF do Rafael, que é professor, né? Carreira, uma progressão de carreira, como eu dei exemplo lá do assistente, 1, 2, 3, essa progressão de carreira, ela tá relacionado à criação dos planos de carreira que geralmente que devem ser condicionados por critério de avaliação de desempenho das pessoas que vão se colocar nesse plano de carreira. Dentro do militarismo isso acontece, dentro de algumas organizações públicas isso acontece, e dentro do setor privado é isso que a gente chama de promoção, por exemplo, né? Tem um desempenho e a pessoa concorre a uma promoção de cargo. Característica da burocracia. Por tudo isso que a gente está falando, gente, a burocracia ela é eficiente, ou pelo menos ela deve ser eficiente. Porque todas essas ferramentas aqui que o Weber estuda, eles diminuem a carga emocional que se opera dentro da burocracia, e isso aumenta a racionalização, portanto aumenta a possibilidade de eficiência. Mas nem tudo são flores. Esse processo de burocratização ele vai sofrer concorrência de outros valores, de outras relações de poder que afetam essa organização. Uma muito importante é a noção do patrimonialismo. As pessoas se colocarem não como representantes do cargo, mas como donas do cargo. O cargo é meu. Se o cargo é meu, eu faço dele o que quiser. E as pessoas que estão ao redor acabam reconhecendo isso e fazendo o que a pessoa manda, não porque ela está obedecendo à lei do cargo, mas porque ela está obedecendo à própria pessoa. Isso é muito importante para a gente entender as coisas que acontecem aqui no Brasil. Visão negativa sobre o setor público. Isso é muito significativo para o Brasil, né? Por nós termos uma formação patrimonialista, que a gente já conversou sobre isso, o que é público é quase que secundário, é quase que é de ninguém. É muito difícil para nosso povo entender a noção que o público é de todos. Se é de todos, é quase como se fosse de ninguém.
não se dá uma importância devida a isso. Então a gente acaba gerando uma certa ineficiência da burocracia, em especial quando ela está ligada ao setor público aqui no Brasil. Outros problemas são esses que estão aqui. A incapacidade treinada. A incapacidade treinada é quando as adaptações necessárias numa evolução, por exemplo, da tecnologia, acaba que não são aceitas, não são absorvidas. E a pessoa está treinada naquele sistema de trabalho antigo. Mas o mundo muda, chegou uma nova tecnologia. E a pessoa está tão treinada naquele antigo que acaba não conseguindo fazer o novo, o que vai gerar uma incapacidade, mas não é uma incapacidade proposital, é apenas um conflito, uma limitação e uma não adaptação a uma nova tecnologia, a uma nova forma de se fazer a gestão. Outra coisa importante é quase que decorrência da não flexibilidade, é a possibilidade de que num sistema burocrático a gente valorize mais o próprio trabalho do que o resultado do trabalho. Então eu sento, abro o meu livro, pego o formulário 34, vou preenchê-lo, e eu vou valorizar tudo esse processo do que entregar aquele relatório, despachar aquele papel, atender o cidadão, enfim, né? Porque às vezes o processo do trabalho é mais valorizado do que o resultado. Outra coisa importante, a burocratização ela afeta as próprias relações de trabalho. O que a gente está vivendo agora em 2020, né, todo mundo passando, não todo mundo, mas quem tem a possibilidade de, como eu tenho, como vocês têm, de passar a exercer o seu trabalho mediado pelas tecnologias, esse uso da tecnologia a gente pode entender como um recurso burocrático. Eu preciso saber filmar, eu preciso saber subir esse vídeo no YouTube, eu preciso saber acessar a minha conta. É uma série de recursos de escritório que são necessários, são uma pré-condição para o exercício do trabalho. Isso vai acontecer em todas as relações de produção da nossa sociedade, né? Então eu tenho uma burocratização do trabalho, eu preciso saber operar com a burocracia para conseguir trabalhar. Outro ponto importante e negativo, né, que também é a burocracia judicial. Quando o próprio processo judicial ele acaba sendo mais relevante para o desfecho da situação do que o próprio mérito a ser julgado, né? Acontece quando a gente tem recurso, do recurso, recorre à próxima instância, quem tem capacidade para isso, e quem não tem capacidade para isso acaba acatando as decisões judiciais ali sem muita esperança, sem muita possibilidade de alteração. Último ponto aqui, gente, a gente pensar um pouquinho na participação da democracia dentro do desenvolvimento do Estado brasileiro. A democracia vai cruzar o caminho do Brasil, não diretamente, ainda a gente está falando de um Brasil colônia, quando lá no século XVIII eu tenho as reformas pombalinas em Portugal. O Marquês de Pombal vai tentar melhorar a gestão do reino português, inclusive aumentando a exploração das colônias, em especial do Brasil, né? Então, isso vai acontecer em Portugal e quando, fugindo lá do Napoleão, a família real vem para cá em 1808, parte dessa mentalidade iluminista, né, advinda do Marquês de Pombal, vem aqui para o Brasil com Dom João VI. Então ele tem a fundação do Banco do Brasil, tem uma série de reconstruções, principalmente na urbanização ali do Rio de Janeiro. Só que essa burocratização do Estado, enfim, acaba sendo complicada. Ele não poderia fazer isso de uma maneira fulcral, de uma maneira muito forte, porque ele precisa estabelecer uma relação de poder agora com a capital do Império, com as pessoas que já estavam aqui. E as pessoas que já estavam aqui não estavam interessadas em ter uma modernização, porque elas precisavam manter as suas relações de poder local estabilizadas, elas não tinham tanto interesse em perdê-las. E aí acaba acontecendo uma fusão entre esse novo, né, esse moderno burocratizado e o antigo patrimonialista. Por isso que a gente fala, né, no Brasil acontece uma modernização conservadora em diversos momentos da nossa história. Na era Vargas, essa conciliação vai ser bastante forte, porque há nessa época a noção de que a técnica
necessária e característica da burocratização, como a gente falou, que a técnica era omissa, ela era apolítica. Então, se eu indicasse alguém para um cargo técnico, essa indicação ela seria automaticamente neutra, o que a gente sabe que não é verdade, mas tinha-se essa noção. Durante a ditadura militar, a burocracia ela vai se tornar menos autônoma. Então eu conseguia manejar a burocracia do Estado se eu soubesse quais botões apertar ou se eu soubesse com quem falar, né? Na verdade era isso. Então se eu conhecesse alguém lá, eu conseguiria fazer com que essa pessoa cutucasse o vizinho ali, que era subordinado a ele, e resolvesse alguns problemas, né? Tá vendo como essas coisas ainda são válidas para a gente hoje tem uma origem histórica? Bom, com a redemocratização surgia a Escola Nacional de Administração Pública e a gente vai passar por uma série de avanços muito importantes com relação à administração estatal. Há muito o que fazer ainda, né? Temos intenções do atual governo, que vamos ver como é que vão continuar andando, mas enfim, né? Isso a gente tem que dar um tempinho para conseguir observar, mas o importante para a gente encerrar essa aula é lembrar que a burocratização ela anda de mãos dadas com a democracia, foco no indivíduo genérico, ela anda de mão dada com o capitalismo, né, que opera ali com valores impessoais mediados pelo mercado, mediados pelo capital, pelo dinheiro. Então a burocracia é a expressão administrativa do nosso sistema de produção, ela é a expressão administrativa do nosso sistema político. Então, a gente falar contra a burocracia significa, simultaneamente, falar contra esses dois valores, o que indica uma possibilidade de ruptura, o que muitas pessoas que são contra a burocracia não acham que deve acontecer com o capitalismo e a democracia. Pensem nisso. Um abraço.